Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para conversar sobre os melhores terrores, horrores de 2023. Agora, um detalhe importante sobre essa lista: eu não vou abordar, por exemplo, só filmes de horror ou terror de 2023. Eu vou abordar os que eu assisti em 2023. Se vocês quiserem resenhas mais profundas, geralmente a gente pega uma camada social, política, a mais dessas obras. Vocês podem ir lá no Baião da Caveira. Lá no Baião vocês vão ter isso tudo bem bonitinho, separados nos destaques e no feed, tudo bem? Então, eu quero comentar com vocês algumas pérolas maravilhosas que a gente teve no mundo do horror esse ano. E, como eu falei pérola, eu já quero abrir com Pearl e X. Pearl e X foram dirigidos pelo Ty West e ele simplesmente conseguiu, com esses dois filmes, subverter boa parte do que a gente conhece do gênero terror slasher. Então, para quem não conhece, slasher são esses filmes que tem alguém fatiando alguém, certo? E o slasher, ele tem características muito peculiares. Então você tem aquela garota virginal, que ela é educada, recatada, estuda, bacaninha, e ela vai ser a final girl. Ela vai ser a sobrevivente, né? Muitos dos slashers, eles meio que trazem essa camada de moralidade, né? Então a menina que transa, o cara que transa, o adolescente que usa drogas, o adolescente que não assiste aula, esses aí morrem miseravelmente. Mas a garota recatada, conservadora, não. E aí vem o Ty West e nos brinda com essas duas coisas incríveis, que é uma subversão quase que total da coisa. Você tem ali personagens que têm muitas nuances, muitas camadas, que estão fazendo coisas erradas, estão fazendo coisas divertidas, estão fazendo coisas que não seguem um padrão conservador. E eles são protagonistas. Eles morrem também, claro, mas eles também matam, eles também lutam. A gente não fica preso nessa lição de moralidade. Na verdade, o Ty West ele consegue trazer pra gente camadas muito interessantes de machismo, de feminismo. E quando você vai para o Pearl, que ele é um prequel do X, aí você tem, nossa, toda uma extrapolação dessa discussão do papel do homem, do papel da mulher, do abuso, é, do que a mulher pode ou não fazer, do controle que pais e mães exercem sobre seus filhos, né? Enquanto que o X vai debater um pouco essa questão do nosso medo da velhice, do corpo velho, do envelhecimento, né? Assim, são dois slashes brilhantes e maravilhosos. Eu não posso dar muito spoiler, porque eles não são tão velhos assim, então eu não vou dar spoiler. Mas assistam Pearl e assistam X. Assistam o primeiro X, claro, e depois o Pearl logo em seguida. E estamos aqui aguardando o Maxine, que deve sair aí nos próximos meses. Eu não tenho a data correta. Próximo item da lista é o maravilhoso Infinity Pool. Piscina infinita. Eu não sei como é que ele chegou aqui no Brasil, mas, gente, Infinity Pool é um deleite maravilhoso. Ele é do Brandon Cronenberg, que é filho do David Cronenberg, né, o nosso diretor maior, uma das minhas maiores inspirações para as coisas que eu escrevo. É o rei do body horror, né? E a gente vai ter o Brandon Cronenberg, esse é o terceiro filme dele, e ele acerta em tudo. Primeiro que o elenco é brilhante. A gente vai ter ali o Alexander Skarsgård dando uma interpretação maravilhosa. Eu fico muito feliz por ele não ter ficado num papel muito básico, que é o que poderia ter acontecido com ele depois de True Blood. Ele sempre tá usando aí coisas diferentes. Poxa, o cara fez Tarzan e agora ele tá fazendo esse escritor com bloqueio. Tem várias camadas interessantes ali no personagem dele. A gente tem novamente a Mia Goth, que está lá no X, que está lá no Pearl, tendo atuações brilhantes, e ela nos brinda aqui no Infinity Pool com outra atuação esmagadora. Inclusive o Alexander e ela, eles entraram muito na vibe do filme, até em algumas fotos é, que a gente tem da divulgação e das entrevistas. Mas eles dois estão incríveis, dando um show de atuação. É nesse momento que eu fico muito triste pelo Oscar, né? O Oscar é uma premiação que a cada ano ele tem ficado cada vez mais ignorado para mim e para outras pessoas que eu conheço que realmente gostam de cinema com C maiúsculo, cinema, porque o Oscar ele ainda trata terror e horror como coisas menores, né? A gente não tem
terror e horror no Oscar, né? O Oscar não tá preocupado com isso. Sendo que as mensagens que esses filmes passam são poderosíssimas e o nível da atuação é brutal. Assim, o Alexander e a Mia Goth nesse Infinity Pool, eles não deixam, não, assim, eles não devem nada a ninguém, gente. Tá incrível. E aí você vai explorar o poder da riqueza. Tem nuances ali sobre, poxa, o que que uma pessoa ultra rica, milionária pode fazer? Ela realmente vai pagar por algum crime dela? Você vai ter essa ilha, onde se você cometer um crime, você é julgado, a sentença é de morte, não tem outra opção, mas por uma determinada quantia a gente pode clonar você e matar o seu clone no seu lugar. Gente, é fantástico. Assim, não tem. A coisa escalona de um jeito, sabe? Vai do 0 ao 100 num nível muito Rick and Morty, o negócio simplesmente explode e você é confrontado por esse horror extremamente humano e, assim, de longe, o melhor horror do ano pra mim. Assim, from the top of my head, assim, sem pensar, é o melhor horror que eu vi esse ano e talvez um dos melhores aí dos últimos 10 anos. Quero entrar agora numa série. A gente teve uma coisa maravilhosa produzida pelo Donald Glover lá no Amazon Prime, que é Swarm. Swarm, né, que é uma piada com enxame, Swarm. Ele faz uma piadinha, um ataque a um grupo de fãs de uma determinada cantora, que ela é a Queen Bee, né? Ela é a rainha Queen Bee. E aí você tem o Hive, né? Que era uma conta no Twitter que era super agressiva e perseguia quem não gostava dela e perseguia quem falava mal dessa cantora. E o Donald Glover transforma isso numa série e leva até as últimas consequências. A gente acompanha a história da Dre, que é uma fã, com interpretação também maravilhoso. E todo mundo na série tá excelente. E o episódio 6, gente, dessa série, ele talvez seja uma das coisas mais ousadas e mais incríveis que o mundo da televisão já fez. Assim, eu não consigo parar de recomendar Swarm. A série é simplesmente brilhante, eu acho que você tem que assistir. Assiste uma sentada só, ela é incrível. E a gente vai explorar coisas como fandom, fandom tóxico, pobreza, a conexão entre pessoas que não têm muito lazer além de ficar ali nas redes sociais, não tem muito espaço além de trabalhar e ir para casa. Muitas vezes tem toda a crítica, né, ao fato de que nem todo mundo tem acesso a lazer, que tipo de lazer você tem acesso, e o que que isso gera, o que que essa obsessão pelo seu ídolo gera, o que que ter essa obsessão significa, né? O que que tem de vazio dentro de você que está sendo preenchido por essa obsessão. Enfim, é uma história que brinca com isso, ela fala sobre luto, ela fala sobre traumas, ela fala sobre família, enfim, brilhante. Swarm, assistam, assistam. Tem lá no Amazon Prime. É uma série simplesmente brilhante. A próxima dica já é um filme mais antigo, talvez 2015, eu não vou lembrar agora, que é The Green Room. The Green Room, para quem não sabe, é a sala onde você fica quando vai rolar um show e você fica lá esperando a banda acabar para você entrar, né? Não é bem um backstage. É uma sala onde você fica ali relaxando, você que eu digo a banda, você fica ali relaxando enquanto a outra banda tá terminando o show para você poder entrar. E The Green Room fala meio que sobre isso. A gente acompanha uma banda punk. Tem um ator maravilhoso que é o Anthony Elchin. Ele faleceu no acidente de carro. Ele era aquele russo do Star Trek. Ele é um ator fantástico. Ele é o nosso personagem principal, um dos. E a gente vai ter essa banda punk, anárquica, como toda banda punk, antifascista, como toda boa banda punk. E eles vão performar nesse clube que eles não sabem que é um clube neonazi. Então, já de cara são coisas que não batem, né? Como que a galera neonazi vai reagir a essa banda punk, né? Eles já abrem com o pé na porta, soco na cara, que eles usam uma música do Dead Kennedys, que é Nazi Punks Fuck Off, e eles já abrem logo de cara com essa música, mas aí as coisas vão escalonando, vocês precisam assistir, eu não posso dar spoiler, acontecem coisas inesperadas, o nível de violência
Assim, dá pra perceber que eles beberam um pouquinho ali do Kubrick, né? Eles pegaram ali um pouco do Anthony Burgess, do Laranja Mecânica, e um pouco do Kubrick, e eles fazem a violência explodir na sua cara de um jeito muito inesperado. E a gente tem o Patrick Stewart. Patrick Stewart de vilão. E eu nunca imaginei que eu precisasse tanto do Patrick Stewart como vilão. E ele é incrível no filme. É incrível, incrível, incrível. Sem contar que ver nazista morto é uma delícia. Então a gente tem nazista morto. Próximo da lista é o Maligno. Maligno do James Wan. Eu tenho vários problemas com o James Wan, ou James Wan. Ele perdeu a mão em algum momento e começou a dirigir assim, umas coisas que não faziam nenhum sentido. Mas o Maligno, ele é impressionante, gente. O Maligno, ele consegue pegar um pouco do terror dos anos 80, ele pega um pouco dessa estética Stranger Things, aí ele puxa um pouco do John Wick, que tá muito na moda agora, né? O John Wick com aquelas cenas de ação, aqueles planos sequência. Então você tem essa combinação extremamente esquisita de horror, de slasher, de possessão, de body horror, Cronenberg e John Wick. E como que isso vai dar errado? O resultado é um filme de horror brutal, recheado de ação, recheado de cenas impressionantes e com um final, assim, muito incrível. Não é a melhor coisa que o James Wan fez, mas é a melhor coisa que ele fez nos últimos anos. E é um filme de terror assim, respect, para quem gosta mais desse terror mainstream, esse terror farofa, terror pipoca, ele é uma ótima, ótima, ótima escolha para um sábado à noite assistir com a galera. É fodão. É um filme de terror fodão. Bom, agora eu quero falar sobre Talk to Me. Talk to Me, ele ganhou aí as redes. Ele, para quem não sabe, Talk to Me é aquele que o pôster tem uma mão embalsamada, né? Ele foi dirigido, criado, roteirizado pelos irmãos Philippou. Eles são YouTubers que já fazem curtas. Então, se vocês entrarem lá no canal deles, eu não vou saber pronunciar agora o nome do canal, mas eles têm vários curtas lá. E eles brincam muito já com essa questão do terror, da subversão. Eles acabaram criando um conceito muito interessante, que é esse bando de adolescentes no TikTok com essa mão que possui você por 90 segundos se você segurar nela e falar Talk to me e convidar o espírito que aparece a entrar em você, sendo que essa possessão ela te dá o maior barato. É, Inclusive, quando você vê as cenas de possessão, você vai trazer na sua mente vários outros filmes que tem a galera usando drogas, tem ali uma coisa é, meio Luc Besson, meio Trainspotting. O jogo de câmeras quando eles estão sendo possuídos é muito parecido com o jogo de câmera que normalmente se faz quando alguém injeta heroína, por exemplo. E você vê esses adolescentes nesse barato, só que olha lá, uma mão embalsamada que chama espíritos. E como todo bom terror, ele não precisa de explicação, você não precisa saber de onde veio a mão. Eles vão fazer o Talk to Me 2. Eu espero muito que eles não expliquem de onde veio a mão, não é necessário. As pessoas têm que entender que essa fórmula Marvel, de ter tudo explicado, básico, mastigado, nossa, gente, é muito emburrecedor. Eu não acho que a gente precise disso. Um bom terror, ele não precisa te explicar tudo. Um bom terror, ele tem que te incomodar, ele tem que te ficar pensando naquilo, ele tem que fazer você preencher certas lacunas, e o Talk to Me faz isso extremamente bem. O mais legal também é que os irmãos Philippou, eles são australianos, e a gente vai ter um elenco majoritariamente australiano, com aquele sotaque maravilhoso. A gente tem a Elwin, do Senhor dos Anéis, ela tá lá. Eu não lembro agora o nome da atriz. E assim, o filme é incrível. O filme é incrível. Ele brinca muito com essa questão da adolescência. Tem uma coisa meio Goonies ali, que mistura com uma coisa meio O Exorcista. E assim, é brutal. O filme ele é brutal, ele é muito bem feito e é apaixonante. Ele já abre com uma cena que é pé na porta, soco na cara, aquela cena de batalha do Senhor dos Anéis que te prepara
para o filme, né? Então ele já abre com uma dessas, então vale muito a pena. Talk to Me é uma obra incrível, subversiva e inovadora, que é justamente o que a gente está precisando muito, muito no terror. E, né, é legal ver essa galera saindo do YouTube pra telona. Inclusive, eles vão dirigir o Street Fighter. Não sei se isso é relevante. Candyman. 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 Então, Candyman é o nosso próximo filme. Gente, sim. Pra quem não sabe, Candyman é maravilhoso. Ele veio de um conto do Clive Barker chamado The Forgotten e o The Forbidden. The Forbidden. O proibido. The Forbidden. E o Candyman, gente, ele já era um filmaço. Ele já era um filmaço. Mas agora a gente vai ter muitas camadas interessantes, certo? Ele foi produzido pelo Jordan Peele, que nos entregou algumas das melhores coisas aí do último ano, né? Nope, Get Out e Us, né? E a gente vai ter esse ser que ele meio que personifica a vingança da população preta. E é uma população de várias que a gente tem no nosso planeta, é uma das que mais merece vingança. Contra tudo que ela sofreu, contra todos os horrores, toda a exploração, todo o racismo, todo o massacre sistemático que a população preta sofreu. E o Candyman, ele é essa personificação. E a forma como o Jordan Peele, que produziu, e a Nia da Costa, que dirigiu, que agora está dirigindo Marvels, a forma como eles apresentam isso, a forma como eles conectam com a segregação, com os guetos criados de forma proposital nos Estados Unidos, o abandono da população preta, a forma como tudo isso é conectado, fazem o filme ser um horror incrivelmente poderoso e relevante. Incrivelmente poderoso e relevante. Fora o fato que as cenas, a maquiagem, tá tudo extremamente incrível. Extremamente incrível. Eu recomendo demais. Eu acho que, fã ou não de horror, ele é um filme que ele precisa ser assistido. Ele é um filme que ele precisa ser divulgado. Candyman, né? E aí lembre de sempre falar 5 vezes, ok? Agora a gente tá chegando no final do vídeo. E os 3 filmes que eu vou falar agora, gente, esses 3 filmes, eles é muito difícil, assim, é muito complicado. É muito complicado você deixar claro o quanto uma obra é incrível. O que eu vou falando aqui, eu vou usando os adjetivos. Talvez pelo fato de eu falar que tal filme é incrível, é perfeito, é fantástico, eu possa até estar tirando um pouco do impacto que esses 3 filmes que eu vou dizer agora tiveram. Mas, assim, apaguem tudo que eu disse. E se você só puder assistir 3 coisas, assistam esses 3 filmes. Vamos lá. Então, o primeiro deles é o Hellbender. Hellbender é uma produção incrível feita por uma família, a família Adams. É o John, a Zelda e a Toby Adams. E eles gravam, roteirizam e atuam no filme. E a gente tem a melhor história de bruxa desde The Witch. A melhor. E talvez se a gente pegar Hellbender, The Witch, a gente tenha as 2 melhores histórias de bruxa dos últimos 50 anos. E no Hellbender a gente vai explorar essas camadas de maternidade, de proteção, de privar adolescentes de certos comportamentos, do ódio e da revolta que isso gera dentro de um adolescente e no que isso pode se transformar. A gente tem um pouco sobre essa discussão geracional ali de o quanto você tem dos seus pais, o que você carrega dos seus pais, tudo isso num terror extremamente folk, bem feito, bem filmado, com locações interessantíssimas e o Chan, a cereja do bolo, é que mãe e filha no filme, assim como mãe e filha na vida real, tem uma banda chamada Hellbenders e elas tocam juntas dentro do filme e as músicas são incríveis. Uma Toby lá, com aquele microfone na posição meio Lemmy Kilmister. Enfim, impecável. É um terror impecável. Segundo, No One Will Save You. No One Will Save You chegou do nada, muito tímido, e
puff, colocou essa invasão alienígena e a gente tem ali a Caitlyn Dever sendo uma atriz nível Oscar. E desculpa as comparações com o Oscar, é só porque é a referência mais mainstream que eu tenho. Mas a gente tem ela ali no nível Meryl Streep de atuação, de desespero, de luto, de sofrimento. E ela tá tentando sobreviver a essa invasão alienígena que é brutal, que é relentless, é uma invasão que não para. A gente vê os ao redor, tudo ao redor dela, a cidade, tudo sendo destruído, devastado, e ela está sendo também destruída e devastada pelo luto e pelo preconceito e por problemas humanos. E a gente tem a invasão alienígena no topo disso, com alienígenas muito bem feitos, com os Greys. E é desesperador. O filme é desesperador, é sufocante, é claustrofóbico e é uma obra-prima. É uma obra-prima. É 1 hora e meia. Inclusive, um comentário rápido aqui: filme não tem que ser grande para ser bom, certo? Lembrem disso. Filme não tem que ser grande para ser bom. Muito diretor tá aí fazendo filme de 7 horas, achando que isso vai provar que ele é bom. Não, cara, isso aqui nem comprar uma picape para compensar outra coisa, certo? Não é necessário. E a gente tem ali 1 hora e meia que te destrói completamente e você, enfim, fantástico, fantástico. Agora, gente, o grande finale, quando acecha la maldade, ou When Evil Lurks. Gente, o Demian Hugh, que dirigiu esse filme, inclusive eu tenho uma surpresa em relação a ele para vocês aí nos próximos dias, é impressionante. É impressionante. A gente tem esse horror argentino que se passa nos confins da Argentina. Para quem mora no interior, ali nessa área do Mato Grosso, Minas Gerais, aqui no Nordeste, Bahia, Amazônia também, quem tem essa noção de espaços muito amplos, não urbanizados, essa noção de sertão, vai ficar muito mais aterrorizado ainda por esse filme que nem eu comentei anteriormente, não explica tudo e você é jogado nesse cenário de pouquíssimas pessoas, esse cenário interiorano que está sendo devastado por uma praga, e essa praga é uma infestação demoníaca muito peculiar. E a forma como eles lidam com isso, as nomenclaturas, a presença dos atores, o nível de interpretação, o nível de maldade do filme. Gente, esse filme ele é um filme ruim. Ele é um filme que ele existe para te maltratar. Ele é um filme que ele existe para você terminar o filme e você tá mal, de joelho, puto, sabe? Ele não é um filme para te fazer bem. Ele é um filme para te devastar. E ele vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir fazer isso de um jeito brilhante. Ele é um terror extremamente bem feito, extremamente bem filmado, bem fotografado, bem montado, com uma trilha sonora incômoda e um resultado que só pensa na sua destruição e em quebrar o seu psicológico a cada cena, a cada virada de câmera. Então, assim, vocês precisam assistir. Quando aceite a La Maldade. Vocês precisam assistir. O trabalho do Ezequiel, que é o ator principal, gente, é monstruoso. O cara, o sofrimento que ele passa e a direção do Demian, gente, a inspiração dele, né? Ele deu uma entrevista muito interessante falando sobre como a parte agrária argentina é abandonada e como eles têm toneladas de agrotóxicos lá que estão matando pessoas e causando câncer em várias pessoas. Então ele traz um pouco desse abandono, e só que ao invés do câncer sendo causado por agrotóxicos, e se fosse o demônio? E você tá lá abandonado. Gente, é impressionante. Bom, duas menções honrosas. São dois filmes que eu reassisti esse ano. Eu quero só comentar aqui rapidinho pra gente encerrar. Ready or Not. Brilhante. A gente vai ter ali a Samara Weaving sendo uma noiva confrontada por uma família burguesa maluca, aristocrata, que ela vai ter o prazer de massacrar. E assim, é um filme que tem várias camadas interessantes. É um filme rápido, prático, 1 hora e meia ali, 1 hora e 25. E você se sente realizado por ver aquele horror devastando essa galera rica, blasé, podre. E Hellraiser, né? O novo Hellraiser com a nossa Jamie Clayton.
interpretando o Pinhead, ele é uma das coisas mais prazerosas no mundo do body horror aí dos últimos tempos. Então ele foi uma refilmagem muito certeira e eu quero só dessas outras recomendações aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe aqui nos comentários outros horrores que vocês querem que eu assista, querem que eu comente, ou que vocês acham que foram incríveis e vocês assistiram aí recentemente. Acompanhe meu trabalho lá no @Baião da Caveira. Eu também estou lançando aí alguns livros. Na Amazon já tem lá pro Kindle O Vingue Seus Mortos, que é um terror sinistrão, rock and roll, com vampiros e outras coisas. Tá terminando agora o Catarse do dossiê Insetos, que tem um conto meu Mundiça, que é um horror sertanejo, body horror com baratas, e tem muito mais coisa aí pro ano que vem. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham curtido. Feliz horrores aí pra vocês. Bye, bye.